Olá, meu nome é Edmundo Antunes e hoje eu vou te falar como emagrecer sem fazer dieta. É isso mesmo que você ouviu. Fica comigo e descubra. A maioria das pessoas passa a vida toda fazendo dietas, mudando hábitos alimentares e no final das contas dificilmente atinge aquele corpo ideal. Aquele corpo tão visível e divulgado nas mídias sociais e na televisão. Existe muita confusão com relação à dieta. Todo momento sai uma dieta da moda, uma dieta que a sua nutricionista passa, que o seu médico passa, aquilo que é recomendado pelas sociedades. Mas no final das contas, poucas pessoas acabam usufruindo do resultado final, que é ter saúde e emagrecer. E eu vou passar para vocês uma técnica que já é milenar, mas nas últimas décadas foi um pouco esquecida. Só agora, recentemente, voltando à tona e que não é interesse da grande indústria que você descubra. E essa técnica é o jejum intermitente. E eu vou te explicar o que acontece. Essa palavra jejum pode assustar algumas pessoas, mas eu vou tentar desmistificar essa situação. O jejum já é uma prática milenar. E quer seja você cristão, budista, maoísta, hinduísta, essa prática já existe há muito tempo. Então jejuar faz parte da civilização humana, faz parte de hábitos saudáveis que a gente deveria incorporar, mas isso se perdeu ao longo do tempo. Hoje, principalmente nas últimas décadas, a indústria alimentícia tem tentado vender a falsa ideia que se alimentar de 3 em 3 horas é uma ótima estratégia. E eu vou te mostrar que isso não é verdade. E eu vou te mostrar que a estratégia de jejum, principalmente o jejum intermitente, é uma técnica que pode te levar para o corpo ideal, o corpo perfeito, mas muito além disso, outros benefícios em saúde. Vários trabalhos já têm saído com relação à proteção ao risco de câncer, doenças cardíacas, problemas de colesterol, diabetes, hipertensão, doença de refluxo gastroesofágico, síndrome do ovário policístico e muitas outras doenças. Então, acompanhe o que a gente vai discutir agora na sequência. Estaremos fazendo uma série de vídeos e esses vídeos vão tentar explorar vários aspectos com relação ao jejum intermitente. E eu vou te explicar corretamente como começar para você que nunca ouviu falar ou para você que já tem alguma experiência. Nós vamos tentar montar um roteiro de uma forma bem organizada para que você consiga incorporar nos seus hábitos de vida, tenha independência com relação a cuidar da sua saúde e atingir o seu objetivo final, quer seja melhorar simplesmente o seu estado de saúde, perder peso ou reverter doenças crônicas. Sim, isso é possível e a gente vai te dizer como. Bom, agora vamos entrar um pouquinho na parte técnica para você entender um pouquinho o que é o jejum. Até a década de 50, principalmente, todas as famílias brasileiras, americanas, tinham um hábito: tomar café da manhã, almoçar e jantar. Então esses lanchinhos intermediários, o tal comer de 3 em 3 horas, só surgiu depois dessa data. Isso não era uma realidade. O nosso corpo era preparado para ter 3 refeições ao longo do dia, ou menos. Agora eu vou te explicar o que acontece quando você come e o que acontece quando você jejua. Toda vez que você consome a quantidade maior de carboidrato ou de proteína, esse carboidrato ou essa proteína vai ser transformado e vai ser estocado como energia dentro do seu fígado. Normalmente esse estoque ele acontece na forma inicialmente de glicogênio, que vai depositar no fígado e nos músculos, e a partir de um certo momento também transforma-se em gordura. Esse glicogênio é a nossa fonte de energia inicial. A gordura é como se fosse a nossa poupança e o corpo dificilmente lida com ela para gerar energia. Se você come de 3 em 3 horas, você o tempo todo está gerando mais e mais estoques de glicogênio e mais estoques de gordura. O glicogênio tem a capacidade limitada de ser formada, mas a gordura tem uma capacidade ilimitada. Então o seu corpo, a partir do momento que terminou de conseguir estocar glicogênio, ele só vai formar gordura. Comer de 3 em 3 horas é garantir que você progressivamente vai gerar mais gordura corporal. Quando você jejua, e esse jejum é variável, que pode variar de 12, 14, 16, 18, 24 horas, você vai estimular o seu corpo a parar de usar o carboidrato como fonte energética e vai começar a usar a gordura como fonte energética. E essa gordura que vai ser usada, ela vai te dar o benefício tanto estético, quanto vai te dar o benefício de saúde, porque a principal gordura que vai embora é a gordura da região abdominal, que é que tem maior impacto na sua saúde, é onde aumenta o seu risco de doenças cardiovasculares e aumenta o seu risco de câncer.
frequência. Para mulheres, estratégias a partir de 14 horas de jejum já seriam suficientes para você induzir uma queima de gordura corporal. Para homens, a partir de 16 horas de jejum. Várias são as estratégias que a gente pode montar. Você pode ter 16 horas de intervalo, 24 horas de intervalo, 2 dias de intervalo, 3 dias de intervalo. Depende da sua estratégia, da sua adaptação corporal. Isso tudo a gente vai poder explicar com bastante detalhe nos vídeos da série. Mas uma coisa importante para que você entenda: isso tem que ser muito bem planejado, isso não deve inicialmente ser feito por pessoas doentes sem que o seu médico conheça a sua situação clínica e tenha feito uma avaliação prévia da sua condição de saúde. Isso eu estou te falando não porque as pessoas com doença crônica não podem se beneficiar da dieta. Essas com certeza são as que mais se beneficiam da dieta, mas não seremos responsáveis de falar para você fazer isso por conta própria. Uma boa avaliação inicial vai garantir que esse processo seja muito mais bem conduzido. Pode parecer assustador ficar 16, 18, 20 horas sem alimentar, mas a partir do momento que você começa a entender um pouquinho mais o que é o jejum, você vai ver que a coisa não é tão complicada. Um jejum de 16 horas, ele facilmente pode ser atingido pelo simples pulo do seu café da manhã. Imagine que você jantou a última refeição às 8 horas da noite, você vai abrir mão do café da manhã e vai almoçar normalmente às 12 horas do dia seguinte. Isso aí já te deu 16 horas de jejum. Isso já foi suficiente para induzir o seu metabolismo a começar a queima de gordura. Isso foi suficiente para induzir uma mudança hormonal expressiva no seu corpo que vai fazer com que você queime aceleradamente gordura. Isso vai fazer com que você pare de estabilizar perdas de peso quando você estiver fazendo alguma dieta. O nosso corpo foi preparado para sobreviver a períodos de crise. E sobreviver para o corpo significa estocar gordura. Essa é a poupança dele. Então, através de estratégias de jejum, nós induzimos que o corpo mude o mindset dele, que ele mude a forma dele utilizar a energia e ele possa usar sim essa gordura depositada para a fonte energética. Isso vai ser de extrema importância para quem precisa manter uma composição corporal saudável. Bom, isso foi apenas uma entrada do que a gente está preparando para você nessa série de jejum intermitente. O assunto é um assunto complexo, mas relativamente simples a partir do momento que você entende a filosofia da proposta. Ela não é uma dieta, ela é um conceito, e esse conceito significa uma estratégia alimentar que não é nova, que não é da moda. Isso já é incorporado à espécie humana há milhares de anos, mas que definitivamente foi esquecida. E a reimplementação nas nossas práticas diárias vai fazer com que consigamos manter qualidade de saúde e consigamos manter peso. Se você ficou interessado em saber sobre jejum intermitente e como praticá-lo de forma segura e eficaz, inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. Vão ter bastante novidades vindo logo na sequência. Um grande abraço e te aguardo em seguida.